de 300 mortes foram registradas no Espírito Santo este ano por síndrome respiratória aguda grave. Deixa eu chamar a repórter Alessandra Ximenes para trazer mais detalhes para a gente dessa estatística muito triste, né? Bom dia, Alê! Oi, Dudu. Hoje a gente vai falar sobre a síndrome respiratória aguda. A gente já tem mais de 300 mortes por conta da doença aqui no estado. A gente vai falar um pouquinho sobre como se prevenir, principalmente agora, né? A gente já chegou na primavera, mas está com esse tempo aí tão gelado, vento frio, chuva. E para falar um pouquinho melhor sobre esses cuidados, o que fazer, eu tô agora com a Mariana Ribeiro Macedo. Ela é médica referência da vigilância aqui do estado, né? Com relação a essas doenças. Doutora, muito obrigada por receber a nossa equipe, muito bom dia. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essas mortes. Quando a gente fala assim, mas uma pessoa morreu porque estava gripada, né? Parece ser tão estranho, né? Mas infelizmente tem acontecido. O que a gente faz aí para não falar mais dessas mortes, né? Será que um dia isso vai ser possível, né? Muito bom dia, muito obrigada. Bom dia. Então, assim, a concentração maior dos casos graves tem sido nos extremos de idade, que tem maior risco realmente de complicação para doença respiratória mesmo, né? Independente da época do ano, eles têm maior risco de complicação. E aí, muitas dessas pessoas, a gente vê que também não estão vacinados com as vacinas que hoje existe disponível na rede pública, né, para proteger contra os vírus respiratórios, né, que é a influenza e a própria Covid, né? E hoje a gente também está tendo um aumento um pouquinho aí, né, dos casos de Covid. E aí a gente vai mais uma vez falar da vacina, né? Que é importante, principalmente, como a senhora acabou de falar agora, das pessoas que são do quadro aí, os idosos, né? Quem tem algum tipo de doença, de comorbidade. Exato, né? Hoje o SUS ele oferta a vacina, teve ampliação da vacina da influenza para todas as idades, né? E a Covid ela está sendo ofertada para os grupos especiais, que são os grupos que têm risco de complicação, né? Que são os extremos de idade, criança e idosos e adultos jovens com comorbidades, imunossuprimidos, né? E acaba que muitas dessas pessoas não estão indo se vacinar e tem maior risco realmente de evoluir complicação. Com o aumento da circulação do vírus, né, então há um aumento de casos leves, consequentemente vai acabar aumentando o número de casos graves, né? E aí não só a Covid, mas também a gente está tendo muitos vírus, o vírus rinovírus, que é um vírus comum de gripe mesmo, mas a gente tem observado alguns casos graves associados ao rinovírus também. Então a orientação realmente é a vacinação para a gente evitar os casos graves, né, doutor? A vacinação, né, e lembrar de outras medidas, né, como a desinfecção, a limpeza dos ambientes, higienização das mãos, evitar, né, locais fechados, aglomerações. O paciente que estiver sintomático tem que usar máscara, né, que ainda é uma medida de proteção. E assim, em casos de sinais, sintomas, até sinais de piora, né, procurar um atendimento médico para fazer uma avaliação, né? Muito obrigada por conversar com a nossa equipe. Então, cuidados que a gente já sabe, Dudu. É vacina, é higienizar as mãos, tá tossindo, tá gripado, não vai para local aglomerado. Se você precisa trabalhar, coloca aquela máscarazinha. Cuidado que a gente já tá cansado de saber. É verdade.